eu disse não. Obrigado. Toma. Pedro Trauzinho. Aqui, né? Tá. Então tá. Bom, além de ser o irmão da Lana, né, como já o Thiago lá, nosso amigo, é irmão do Dax também. E meu nome é Pedro, eu sou médico, cirurgião. E assim, eu tô aqui para falar para vocês que a Lana me pediu sobre... Primeiro ela falou assim, fala sobre o que tu quiser, né? É aquilo que tu achar que é legal. E aí ela me veio com essa sugestão de falar sobre o papel das emoções, ou da... que eu até alterei o nome da palestra para consciência e saúde, era para ser emoções e saúde. E assim, sempre foi uma coisa que, tu pode perguntar, mas é cirurgião, como é que vai falar sobre isso? Além de, assim, a principal coisa que me interessa sobre isso, sendo médico, ou mesmo que não fosse médico, vocês estão aqui, por isso que eu vou fazer uma palestra, até não é para médicos, mas é o que eu vi, assim, pessoas doentes e pessoas, bem entre aspas, não doentes. E às vezes o que chamava a atenção é que assim, aquelas pessoas doentes com uma doença, com um problema físico real, muitas vezes me pareciam muito menos até doentes do que pessoas que não estavam doentes. E como a gente tem a oportunidade como médico de ver que às vezes essas doenças, elas são realmente uma possibilidade da pessoa entrar em contato com a sua cura. E isso é uma coisa que eu acho que a gente pode fazer sem estar doente, sem ter a presença de uma doença. Então é isso que me interessa muito sobre o tema de desenvolvimento do nosso nível de consciência e de como que a vida pode ser maravilhosa quando a gente faz isso. Em vez de a gente ficar no automático, em vez de a gente ficar, como a Lana sempre fala, eu gosto também disso, dentro da caixa, como é bom sair da caixa. De ver as coisas da vida fica boa de viver, fica leve, a gente tem vontade de viver mais e a gente consegue estar muito mais presente, pensando dessa maneira e vivendo dessa maneira. Então, aqui eu vou começar a palestra mostrando para vocês, não sei se talvez todos conheçam isso, que é o trabalho que foi feito com as partículas da água. De como que as emoções, elas alteram a partícula. E isso foi feito de que maneira? Eles expunham a água a pessoas, por exemplo, com ódio, xingando um pote de água. Realmente um recipiente, um experimento de laboratório. Xingando, ofendendo essa água, falando coisas ruins, falando pensamentos negativos, de todas as maneiras, tem foto de todos os pensamentos. Ódio, raiva, medo, tem até pena que não fizeram deveriam fazer uma foto com a Dilma Rousseff, mas tem com músicas rock pauleira, sem nada contra, mas assim, com relação à harmonia do som, com rock pauleira, com músicas zen budistas. Outras coisas, pessoas desejando amor, desejando paz, desejando coisas boas. E o que eles fizeram? Depois disso fizeram fotos em microscópio eletrônico dessas partículas. E é muito interessante a gente ver, porque olha o que é uma água exposta ao sentimento, à emoção do ódio, da raiva. E olha a beleza de uma partícula, de uma molécula de água, quando a gente quando foram expostas à emoção do amor. Sendo que a gente é 60% água, quase 70%. Então a gente imagina o que a gente é a cada momento. Imagina se a gente pudesse tirar uma foto do nosso corpo em cada momento, em cada estado emocional desse que a gente está. Como altera, isso é rápido. Eles fizeram, eu peguei o livro mesmo, 2 experimentos, acompanharam primeiro o ódio, depois instantaneamente a mesma partícula a emoções positivas. Se tirar a foto e muda na hora, é instantâneo. É a cada segundo, a cada momento que a gente está. O que vocês acham que é essa partícula de água?
essa foto dessa partícula, essa molécula d'água? O que poderia ser? Amor? Eu acho que poderia ser uma foto da Lana, que está aqui juntando todo mundo, todas essas pessoas aqui e fazendo essa oportunidade maravilhosa. Eu acho que todo mundo está aqui presenciando e podendo evoluir juntos, e discordando, concordando, expondo seus pontos. Eu acho que isso é uma coisa extremamente evolutiva. Então, a gente pensa assim, nós somos humanos, somos muito superiores, esse sempre foi um pensamento, né? A teoria, então, usar o que já foi falado, darwiniana, a gente pensa que a gente, por um lado, é uma evolução, e o que fala, assim, o que às vezes não é 100% verdade, é que assim, a gente, na verdade, são partículas, tudo muito igual, é muito parecido, quase que nós e uma bactéria. E, por exemplo, o homem e o macaco, sabe qual é a diferença geneticamente falando entre um homem e um macaco? 0,6%. Então nós somos 99,4% macaco. Né? Então assim, os neuropeptídeos, que são os comunicadores celulares, que comunicam todas as células do nosso corpo. O sistema nervoso central, inicialmente se achava que era só do sistema nervoso central. Depois foi comprovado, uma neurocientista que chama Candace Pert, que esses neuropeptídeos estão em todas as células do nosso corpo. E eles são os comunicadores celulares que comunicam, fazem essa comunicação entre todas as células. E existem receptores, esse é o trabalho da Candace Pert, que são as partículas ou os neurotransmissores da emoção. Não sei se eu ia até botar um pedacinho de um vídeo, mas eu acho que todo mundo talvez tenha visto aquele filme do Quem Somos Nós, que fala muito sobre isso, de como funciona o nosso corpo, a exposição de nossas células, nossas moléculas das emoções. E ela provou então, e isso é o brilhante do trabalho dela, que cada emoção ela ativa determinados receptores celulares, tanto no nosso sistema nervoso central, como em todas as células do nosso corpo. Então, a pessoa que está exposta a uma emoção alegre, ou de complacência, de plenitude, as células dela estão todas se comunicando nesse momento, e passando a célula. Então assim, se tu está triste, se tu está com uma se sentindo pleno, as células do teu, isso que ela comprovou, as células do teu fígado também estão. As células do teu olho, as células do teu cérebro, todas as células são expostas à mesma emoção. E o que acontece? Esses neurotransmissores, então, fazem essa comunicação e interferem, eles se acoplam na membrana da célula e eles interferem em todo o processo intracelular, na divisão da célula, no processo de reparação celular, onde tem os erros de divisão celular, o que pode gerar os cânceres, as doenças, algumas doenças, alteração de alguns neurotransmissores que determinam tal e tal doença, doenças crônicas ou até doenças agudas, reforçando ou diminuindo, piorando a nossa imunidade. Então, isso foi comprovado, linkando o que eu comecei a falar no começo, que a gente se acha superior aos outros seres, que na verdade são esses neuropeptídeos mesmos, são encontrados em todos, até nos seres unicelulares, nas bactérias, nos fungos. Então o que é isso? Isso fala assim, para mim, isso explicita assim o que é Deus. Porque todas as moléculas vivas do planeta têm essa comunicação e assim, essa transcrição celular das emoções. E isso é muito doido, porque a gente se acha, às vezes, o homem é muito superior, nada. A única diferença que a gente tem é a evolução do córtex cerebral só. Mas a gente está exposto a isso que é o universo, a isso que é a energia de Deus, a isso que é o nosso uno, eu acho, que é o que une, que é o que está fazendo a gente estar todo mundo junto aqui, eu acho. O que é a diferença, então, que aconteceu na evolução do homem? O córtex. E o que a gente consegue fazer mais do que o macaco? Ou mais do que, claro, os seres unicelulares não têm cérebro, mas comparando com os outros, com os répteis, com os animais. A gente tem no córtex cerebral o córtex frontal, que é a diferença do nosso cérebro para outros animais. E nesse córtex frontal a gente tem uma alta concentração de receptores opioides. Então o que são receptores opioides? São os receptores das sensações de prazer.
onde a cocaína, as drogas atuam, algumas drogas que dão prazer externo, não é o prazer verdadeiro, mas nos mesmos receptores opioides. Então o que a diferença que a gente tem é o que? No córtex frontal tem uma alta concentração de receptores opioides. Então a gente consegue, o que isso dá? Prazer. Então a gente consegue botar que a nossa atenção seja dirigida. A gente não é vítima, refém do ambiente. Então um réptil ou um animal, ele vê um leão, o que tem que disparar? A região cerebral dele para ele fugir, para ele correr, porque senão o leão vai comer ele. Ou a gente tem a resposta emocional dos animais, ela é diretamente, não tem nada que controle ou regule isso. Então é refém das emoções. E essa é a diferença que a gente tem. A gente consegue, então, localizar isso e consegue escolher o que a gente quer. Então a gente está aqui porque a gente quer prestar atenção nisso. Isso não me deu prazer, não é legal, eu não preciso fazer. A pessoa veio e me agrediu, mas eu não preciso agredir ela instintivamente. Então isso é a diferença nossa para os outros animais. Então todas as células estão conectadas e os estados emocionais alteram todo esse funcionamento de cada célula a cada instante. Isso é um processo que acontece 24 horas por dia. Talvez quando a mãe fez aquela vivência ali onde todo mundo entrou em contato com o seu ser interno, relaxou, a gente desligou um pouquinho os nossos pensamentos. Se a gente tirasse uma foto naquele momento, seria uma coisa. Se a gente tirasse uma foto agora, ou numa hora, é outra coisa. Isso muda a cada momento. E por isso que a gente tem que botar atenção nas nossas emoções e nos nossos estados internos. Então, como funciona? A gente tem um fato externo, aconteceu uma coisa que exige uma reação nossa, ou as nossas crenças, que todo mundo está cheio de crenças. Isso faz com que a gente expresse sinta uma emoção, um sentimento, uma emoção. A nível cerebral, ela se torna um sentimento que a gente põe. Primeiro a gente sente a emoção, a gente não tem nome, a gente sente. Aí o sentimento, isso é cerebral, isso que o animal não tem. Ele não sente raiva, ele não sente medo, é uma emoção que gera uma reação. E a gente então tem o sentimento e toma consciência disso. E isso vai para a memória, que é no hipotálamo cerebral. Então o que é muito interessante? As nossas células e o nosso mecanismo neurofisiológico, a gente tem uma memória emocional. Então o que é legal disso? Porque, e como é que assim vão criando padrões de comportamento que a gente tem? Porque a gente se acostuma, tu está exposto a uma situação, os meninos falaram de manhã, essas crianças, grande roda de tambor, o pai bate, a mãe bate. Quando a gente é criança, a gente é uma página em branco. Então a gente exposto a isso, nessa fase da vida, a gente cria um padrão, uma memória celular com relação às emoções. E isso tem uma tendência a se reforçar, a se repetir durante a vida. Inclusive, a Candace provou, que é essa neurocientista, que quanto mais exposto a determinadas emoções, aumentam os nossos receptores. Então, mais sensível a gente é a essa emoção de novo. Então, a gente tem a tendência de repetir o nosso processo, sempre, e cada vez agravar. A mesma coisa das drogas. Por que cada vez precisa mais droga? Porque o cérebro recebe a droga e ele induz isso a ter um crescimento de mais receptores para essa droga e cada vez a gente precisa de mais droga, mais droga, mais droga. Então a gente se torna viciado num padrão emocional. E é isso que eu acho que é o trabalho que a gente está aqui, o trabalho da Lana, da gente quebrar isso, da gente começar a botar atenção nisso para a gente vivenciar um novo tipo de funcionamento celular e corporal, né? Então existe uma relação direta entre os estados e o padrão emocional e o funcionamento celular, inclusive na expressão de hormônios, na produção de hormônios, no nosso sistema imunológico. Então, as emoções negativas. Aumenta o cortisol. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse. Então é o que a gente precisa. O cortisol é um hormônio extremamente importante. Quando a gente está doente, ou quando a gente tem uma situação de estresse, a gente tem que ter a produção do cortisol para ter uma resposta hábil àquela situação. Então as emoções negativas aumentam o cortisol, só que o cortisol tem um efeito imunossupressor. Ele é o hormônio da luta e da fuga.
Então, quando a gente precisa dele, ele é importante, mas a todo tempo a gente não está com um leão na nossa frente todo tempo. A gente não tem que lutar, a gente não tem nenhum leão que vai comer a gente, não vai passar um elefante em cima dos nossos filhos, não vai acontecer, só que a gente reage, se a gente não prestar atenção e observar e evoluir, que eu acho que a evolução é isso, a gente vai seguir num comportamento reptiliano, mamífero, de animal. Então aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, que é o hormônio, o sistema nervoso simpático, nervosismo, taquicardia, é o que a gente tem quando vai falar em público, enfim. Então isso a gente tem em momentos, em determinados momentos, ele é super importante, mas não a todo tempo. A gente não está todo tempo com uma situação de estresse. Isso é o que acontece na pessoa que não trabalha suas emoções negativas. Uma diminuição de endorfinas, que são os neurotransmissores de prazer, o que dá a nossa sensação de prazer, que dá a nossa sensação de plenitude, alto nível de endorfina. Diminuição dos linfócitos e das células natural killers. Linfócitos são nossas células de defesa. Então a gente fica muito mais exposto a doenças, a infecções. E as células natural killer, o que são? São células que, ocorrendo uma divisão celular anômala, desencadeada por um padrão de emoção negativa crônico, que vai interferir a nível intracelular, a gente ainda tem mais uma chance, que são as natural killers, que são células do corpo que vão lá e detectam células anômalas e matam. E é um corretor do corpo. O corpo vê que essa célula é anômala, vai ser matado, faz o processo de apoptose, que é a morte celular programada. Então a gente está muito mais exposto nesse padrão aí de comportamento com emoções negativas cronicamente. As emoções positivas, pelo contrário, diminui o cortisol, então a gente relaxa. A gente não está com um leão na frente, tu consegue relaxar, tu não tem que fugir de nada. Aumenta o sistema nervoso, estimula o sistema nervoso parasimpático, que faz vasodilatação, que faz abaixar a frequência cardíaca, que faz a gente não ter sudorese, enfim, a gente fica relaxado. Aumenta as endorfinas, aumenta a nossa sensação de prazer, de bem-estar, de estar bem. Aumenta os linfócitos, então diminui a nossa chance de infecções, de pegar alguma doença, e aumenta as células natural killers, então diminui a chance de a gente ter um câncer, da chance de a gente ter uma doença crônica, enfim. Existem diferentes níveis de consciência, e é isso que a gente está já começando a falar. Assim, a gente agora falando de ser humano, então assim, uma coisa é o comportamento dos animais, que é uma coisa instintiva, então um nível de consciência baixo, lá embaixo, é um padrão de luta e fuga, de sobrevivência. Mas a consciência, existem diversos níveis de calibração energética do funcionamento de consciência. Eu vou falar um pouquinho sobre esses diferentes níveis que a gente quantifica para facilitar o aprendizado aqui. Então, os campos de nível de consciência abaixo do nível 200 são campos de sofrimento, abaixo do nível 200. Vou mostrar na tabela, daí a gente já vai entender bem direitinho. Os níveis progressivos de verdade, e aqui a verdade a gente botou propositadamente com V maiúsculo, que não é a verdade de ser um fato verdadeiro, é a verdade do sentido do porquê que a gente está vivo. De Deus, que é isso que por isso que todos os seres têm essa energia divina, isso que a gente não consegue explicar, que é a última célula. Eles tentaram ver lá, agora tem um divisor celular no Canadá, não sei se vocês já ouviram sobre isso, que conseguiu dividir as partículas, conseguiram chegar na menor partícula possível, menor do que o átomo, menor do que o elétron, tudo, que é o que eles chamam a partícula de Deus, né? Então, assim, esses níveis progressivos de verdade, que é isso, que é Deus, que está dentro, que está em todo a gente, em todo o universo, são acima de 200 até o grau de 700, que é a iluminação. Pô, vai ficar bem ruim para vocês verem aí, né? Então, como é que acontece? Isso é um mapa da consciência. Então, a gente tem uma divisão ali que dá para... Ali, essa linha todo mundo consegue ver, onde são os estados de poder, os níveis de consciência que nos dão, que dá
empoderamento, o endeusamento, o entusiasmo, que é a presença e endeusar, né? Acima do nível de 200, e a diminuição da força vital, abaixo do nível de 200. Então, qual é ali a terceira? Eu pedi para vocês ir ali em cima a gente tem o primeiro é a respeito da visão de Deus, o segundo é a visão da vida, o terceiro é o nível de consciência, que são o que a gente vai falar. Ah, beleza. Onde é que é a luz? Aqui embaixo. Aqui. Então, a visão da vida, bom, aqui não preciso mais falar tudo que eu vou falar agora. Então, esse é o nível 200, que é a divisão, né, do que a gente falou. Qual é o nível de consciência? Já é a coragem. Vamos começar por baixo, né, que é a vergonha. É o nível de consciência mais baixo. A vergonha, ele tem a calibração, que é esse logaritmo aqui, de 20, tá? O que o indivíduo que está vivendo, isso assim, isso altera. Claro, existe uma média, vamos dizer assim, para entender, do que a gente vive, mas isso altera a cada momento. Tem momentos que a gente está vivendo, está num nível de consciência, daqui a pouco a gente entra na nossa rotina, no dia a dia, as crenças, esquece, diminui nosso nível de consciência. Mas existe um nível de consciência médio, que isso a gente vê diferentes níveis de consciência na humanidade, que é a evolução do ser humano. Então, a vergonha, a calibração é de 20. Qual é a emoção de quem está no nível de consciência de vergonha? De humilhação. Qual é o processo de experiência da vida? De se eliminar, de eliminação. Como é que é a visão dele da vida? De ser miserável. Como é que é a visão de Deus? Como um senhor que é desdenhoso, de desdenha. Eu até prefiro, a gente estar vendo até em inglês, às vezes é mais fácil, mas eu só achei essa tabela em espanhol. Nível de consciência, o próximo nível da culpa, calibração de 30. Várias vezes a gente se vê nisso aqui, nesse nível, trabalhando nesse nível de consciência. Qual é a emoção? A culpa? Qual é o processo, a experiência da vida de destruição? De se autodestruição? Qual é a visão da vida? De uma vida ruim, maligna, é má, a vida é ruim, a vida não é bom viver. Qual é a visão de Deus? É o Senhor que está lá em cima com o cajado jogando raio na gente, olhando, ele é vingativo. Porque claro que ele é vingativo, se a gente está em estado de culpa, a gente precisa, quer que alguém, a sensação que dá é que alguém, se tu está se sentindo culpado, está te castigando. O nível de calibração de 50, apatia. Aí tu já não é, mas não tem vergonha, não tem culpa, mas tu está apático. Está vivendo na zona de conforto, vamos dizer assim, suja ainda. Como é que ela fala zona de conforto? É o cocô quentinho, né? Merda quentinha. A merda quentinha. É aqui. O cara está apático, está vivendo a vida quase como um animal, né? Sem consciência. Então o nível de calibração é 50. Como é que é a visão de Deus? Já é o Deus que censura, é um Deus censurador. Qual é a emoção de desespero? A pessoa fica desesperada porque está apático, não acontece nada, não vai nada, é desespero. Nível de consciência próximo de sofrimento, 75. Qual é a visão da vida? Que ela é trágica, a pessoa sofre, meu Deus, que tragédia, minha vida é ruim, como eu sou vítima, que sacanagem. Como é que é a visão de Deus? Um ser altivo. Tá? Como é que é a experiência da vida de desaliento? Quem sabe o que é desaliento? Desesperança. Desesperança, né? Acho que é mais de desesperança. A emoção, qual é? De remorso, de remordimento. O próximo nível, qual é o nível de consciência? Temor. O medo, então foi falado até antes ali que o medo o medo, a próxima coisa vem depois do medo. Na realidade, existem vários níveis de consciência ainda acima do medo. Para a gente falar em iluminação, que é o último, que é Deus, né? Isso aqui. Então, o medo, ele calibra a 100, ainda é força negativa, quem está no medo. Tá? Qual é a visão de Deus, de quem vive com a consciência baseada no medo? Que ele é castigador. Tá? Qual é a visão da vida? Que ela é atemorizante, aterrorizante. Qual é a emoção de quem tem ansiedade?
porque sente medo, sente falta de alguma coisa para mudar, né? Então o medo, a pessoa quer sair do medo. Então isso gera uma ansiedade de fazer alguma coisa para isso. Tanto que ela pulou de paraquedas por causa disso, né? Porque estava com medo, sentiu medo. E essa vontade de vencer isso. Talvez isso seja uma coisa interessante como evolução. Depois do medo, o desejo. Aí eu vou assim, senão a gente vai ficar até 11 horas da noite aqui. Mas o desejo, qual é a visão de Deus? Que Ele é um ser negativo. Qual é a visão da vida? Que ela é decepcionante. A gente não tem... É ruim a vida ainda. Tá? O próximo nível, que é o da ira. Aí sim, então assim, eu acho que assim, resumindo, depois do medo, na minha, assim, veria a raiva. Que a raiva sim, eu acho que é o último passo. Porque a gente tem medo, depois a gente tem raiva, que pô, como é que eu tenho medo? Né? E aí sim faz a gente tomar uma atitude. Talvez tu saltou de paraquedas porque tu teve medo, tu tinha medo, e tu teve raiva por esse estado emocional, e isso fez tu pular, para vencer isso. Né? Então, depois da raiva, o orgulho. Ainda calibra a força negativa, né? O orgulho. Como é que é a visão de Deus de quem vive na consciência como orgulho? É indiferente, porque tu não precisa de Deus, né? Tu já quase se sente mais do que Deus, né? Então, qual é a emoção de desprezo? O próximo nível de consciência da coragem. Esse é o último nível antes do salto para o poder. Até o salto do poder ali, até a metáfora é legal. Porque ele teve o medo, o desejo de sair do medo, a raiva por sentir medo, e depois a coragem para poder ser poderosa, de saltar, de vencer isso. Calibra 200. Daqui para cima são calibra positivo. O que é calibrar positivo? Que faz a vontade de viver, da vida ser boa. E com isso, a partir desse nível de 200, isso é muito interessante. A gente leva um monte de gente junto com a gente, a cada nível. A nível de 200, tu já consegue, vive na coragem de viver, de evoluir, de melhorar. Tu já leva alguém, a tua esposa, o teu amigo, tu já começa, tu evolui, tu puxa mais gente para evoluir. Aqui, vamos dizer que seja 2 pessoas. Para ter uma ideia, no nível de 600, 700, já são milhões de pessoas que tu consegue segurar a onda energética de consciência do mundo. Então a gente tem, nesse nível aqui, Jesus Cristo, vários mestres, quantos milhões de pessoas energeticamente que conseguem manter a consciência e o funcionamento do universo. Então, acima, depois da coragem, aí vai, assim, subindo os níveis de consciência. Neutralidade, vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz, e o último nível que é a iluminação. É interessante a visão de Deus, né, como vai. Então, a gente estava a nível de coragem, ele é um Deus permissivo já. Depois, ele já é um Deus consentidor, né, que consente. Depois já é um ser edificante, misericordioso, sábio, amoroso, uno. Quando a gente está no estado, no nível de consciência de alegria. Um ser universal, quando a gente está no nível de consciência da paz. E o que é a visão de Deus no nível de calibração de 700? Sou eu, é o ser interno. É quando a gente se dá conta realmente e entra nessa unidade com o universo, com a força divina. Como é que funciona a mente? O funcionamento cerebral abaixo de 200 e acima de 200. Desculpa, a foto ficou ruim, mas eu só consegui tirar uma foto de foto. Então, assim, a gente é exposto a um estímulo, uma crença ou algum fato que acontece na nossa vida. Então, isso vai direto abaixo de 200. Para o tálamo, que é o receptor cerebral, é onde as coisas chegam no nosso cérebro e dali se dividem, né? Vão para determinadas áreas cerebrais. Então, através de uma via, aqui o córtex que eu falei, que é onde que é a diferença da evolução animal, é uma via lenta para o córtex e depois para a amígdala cerebral. O que é a amígdala cerebral? É a área emocional do nosso cérebro, é a área reptiliana, onde é ação e reação. É a área que faz a gente fugir do leão, que faz a gente sair correndo quando vê um leão na frente. Então a gente tem o cérebro recebe um estímulo
e vai direto para a amígdala. Então a gente é refém emocional, fica preso aqui na emoção. E aí vai para a memória do hipocampo, que a gente já falou, hipotálamo. Como é que funcionam as mentes acima de 200? Então tem um estímulo, a amígdala, ela tem vários filtros aqui. Ela primeiro vai para o córtex cerebral, para o etheric brain, que eles chamam, que são as células. É o sentimento de cada célula, que a gente já falou. Células do intestino, as células, nossas células corporais, que a gente já conversou isso. O tálamo é uma via também, não vai direto tálamo-amígdala. Não, a gente vai primeiro para o córtex, para as nossas células, aí a gente vai para a emoção. Então a gente consegue filtrar isso aqui e não ser refém das nossas emoções. E aí a memória. E aí essa memória, eu assim, vou falar de novo porque eu acho interessante como que isso gera um padrão de comportamento. Porque se a gente está acostumado a funcionar sempre de uma maneira, a tendência é que o nosso corpo cada vez funcione mais dessa maneira. E aí se torna os nossos condicionamentos. Nada mais é do que isso. Então, os níveis de consciência abaixo de 200, eles são os níveis anti-vida, ou o dis-easy. Eu acho interessante essa analogia da doença, da palavra em inglês. O que é easy? É fácil. É a vida que está fluindo, que tá no flow, a gente chama. Está no fluxo da vida. Quando a gente está trabalhando nos níveis de consciência abaixo de 200, a gente é anti-vida. A gente se adoece. É o dis-easy, sai do fluxo. E aí, não fácil. Então o que é doença? Por isso que é o que me chama a atenção para estudar isso, que me traz um interesse como médico. Por quê? É um desvirtuamento. Então assim, a gente está, em vez de estar no fluxo da vida e saudável, a saúde, a gente quebra isso. A gente é o não fácil. Então isso, eu vou falar para frente, é interessante isso, porque o dis-easy, o tu sair do fluxo, na realidade não é uma sacanagem isso aqui. A doença. Eu vou entrar em mais detalhes na frente, mas isso é a chance que a gente tem. É uma oportunidade que a gente está tendo. De mudar, de quebrar esse paradigma, de botar atenção nas nossas emoções e entrar de novo no fluxo. Os níveis acima de 200 são os níveis de consciência que nutrem a vida. Que a gente tá na cura, está no fluxo. A gente está curando, inclusive celularmente. Ali eu falei dos natural killers, a gente está com alto nível de defesa corporal, a gente está com células corporais atuando como guardiões das divisões celulares, enfim, a gente está no fluxo, nutre a vida. Como é que são, comparando de novo, abaixo de 200 e acima de 200? O domínio é o hemisfério esquerdo, que é o nosso hemisfério dominante. Quem é destro, quem é canhoto é o contrário, né? Inverte, mas o nosso hemisfério dominante, o nosso pensamento linear, causa e efeito. É uma ação, a amígdala, a emoção, uma reação. Acima de 200, não, é o pensamento não linear ou holístico, que vê o tudo, né? Globalmente. Abaixo de 200 é o estresse, a adrenalina. Acima de 200 é a sensação de paz, a alta produção de endorfinas. Emoções negativas, emoções positivas, baixa natural killer, baixa imunidade, baixa endorfina, alta imunidade, alta natural células de defesa. Doença, aqui se a gente ficar cronicamente aqui, a gente está doente. Aqui é cura, a gente está curado. Ativação da amígdala cerebral, aquela ali que eu falei, não passa pelo córtex, não passa por nada, é uma ação, um estímulo, amígdala, emoção, e a pessoa refém naquele ciclo cada vez mais, e mais, e mais, e mais. E acima de 200, ativação do córtex frontal. Então, eu vou falar agora um pouco sobre a cura, né? Como que a gente, o que é cura? Não é só curar uma doença, eu acho, né? Porque estar doente não necessariamente tu precisa de uma doença física. A gente está falando de doença, de um condicionamento, vamos dizer assim. Então o que é a fonte da doença? É uma cronicidade desse desequilíbrio corpo, células, nossos comunicadores celulares, mente, emoções, espírito, Deus, que a gente falou. O que a mente acredita tende a se manifestar no nosso corpo. Isso é muito doido. Porque se a gente... eu tenho 2 filhos pequenos, isso é muito bacana assim, para a gente estudar e ver como é engraçado isso. Porque a criança, quando a gente é criança, e o que tu fala eles acreditam.
Então assim, tu é uma página em branco. Então se tu induz, é onde a gente tem as nossas crenças, que a gente tem lá da infância, porque a gente botou no papel e a Cláudia sumiu com tudo aí, né? Resolveu o problema educacional de todo mundo aí, Cláudia. Essa é mágica mesmo. Então, o que a gente acredita, vai fazendo as crenças, e baseado nessas crenças, nossos padrões de comportamento, nosso condicionamento. Atenção no corpo. Então assim, qual é o mecanismo de cura? Não vem aqui direto pensar o porquê que eu tô doente, se é porque o meu pai era um sacana, minha mãe me batia quando era os guri ali. Minha mãe me batia quando era criança, meu pai estava bêbado quando eu chegava em casa, é por isso que eu estou sofrendo. Não é justificar as coisas na mente, não é aí que a gente cura. Porque aí a gente, pelo contrário, a gente justifica o nosso sofrimento, o nosso condicionamento e reforça. Pior ainda, então tu fala, pô, eu estou assim porque pau no cu do meu pai e da minha mãe. E aí, mas tá beleza, então a culpa é deles e eu não tenho nada a ver com isso, e vai vivendo de novo nesse mecanismo vicioso. Então é o contrário, é atenção no corpo. Isso que a gente fez, fechar o olho, atenção, olhar a célula, a gente vai... O caminho é o inverso. Não é a cura da mente que daí vai transformar a célula, não, o corpo. É atenção no corpo como acesso à mente e aos nossos padrões de crença. Então, ao observarmos nossas crenças através do nosso corpo, nós desativamos esse ciclo patológico mente-corpo. A gente tem que aceitar a doença. Então, como eu falei, o disease. Na verdade, a gente devia agradecer porque ficou doente. Meu Deus, obrigado. Porque ele faz tu sair daquele mecanismo. Então, o que essa doença está tentando me dizer? O que está acontecendo? Né? O que eu tenho que aprender com isso? A elevação da consciência para o campo do amor. Esse é fundamental no nosso processo de cura. É aqui que a cura acontece. A gente tem que separar a doença da pessoa que tem doença. É uma desidentificação, isso é muito importante. Eu vejo em consultório, às vezes, tu chega o paciente já vem assim, eu sou asmático, eu sou depressivo. Não é depressivo, ele está depressivo, ou ele está asmático. Ele não é asmático, ninguém é asmático, nasce asmático, né? Não tem isso. Como é que explica, por exemplo, muito interessante, distúrbio de múltiplas personalidades? Tá? Então eles têm uma coisa que chama muita atenção da neurociência. Essas múltiplas personalidades. Uma personalidade é diabética, hipertensa e asmática, a outra não. Como que é isso? Não é impossível. Como que é? Uma personalidade tem a doença e a outra não tem doença nenhuma. Então não é nível corporal. Então a gente tem que separar a doença da gente, se desidentificar. Mudar, para daí sim, mudar a pessoa que tem a doença. E aí é a nossa cura. Pô, tô me sentindo o Edward Mãos de Tesouro aqui. Não vai aqui. Então qual assim, dividindo em tópicos, não resistir, os 4 passos aí da cura, assim, não resistir à experiência de sentir a doença. Não negar, não achar, não ficar puta que sacanagem, Deus filho da puta, agora me deixou, tenho uma gastrite, me ferra, ou tive um câncer de intestino, que sacanagem. Tá naquele nível, campo de consciência lá, o Deus vingativo, o Deus sacana, o Deus filho da mãe. Né? Então, não resistir à experiência de sentir a doença. Não colocar nome ou rótulo nas doenças. Então, é desidentificar. Eu não sou um diabético, eu não sou um hipertenso, eu não sou, rotular. Cancelar as nossas crenças relacionadas à doença, que foi o que fez a gente ficar doente. E aí escolher o campo energético, que a gente entra nesse campo de nível de consciência, de amor e de cura. Então o pensamento de amor cura. As pessoas amorosas, se tu dosar, isso é feito em trabalhos científicos isso. Pessoas com comportamento amoroso induzido em laboratório. Pessoas induzem a pessoa a determinada ação amorosa e dose endorfina alta. Pessoas com ressentimentos de raiva, isso dá pra ver na foto, já falou isso, mas dá para dosar, explicar fisiologicamente isso. Pessoas raivosas que estão em sentimentos de raiva, diminuição, tudo aquilo que a gente falou. Então, aceitar, observar o nosso negativo.
olhar para o nosso corpo, sentir o nosso corpo e daí ir para a mente, repor com amor, e aí a gente está no campo da felicidade, do nível de consciência da felicidade. Uma das dificuldades da cura é aceitar quão grande é o poder do nosso... A gente não acredita. Não, mas não é possível, eu não vou ficar bom disso aí sem tomar o remédio, ou sem fazer determinada coisa. A gente não entra no mundo dos milagres, que a gente chama. Isso é bacana como médico que a gente vê acontecer. Volta e meia tu vê lá pessoas que tinham um câncer, foram operados, um câncer que pegar medicina médica, mortalidade, 90%, 100% de 100 não cai, né? Mas 90% de mortalidade em 5 anos, daqui a pouco tu vê a pessoa 20 anos depois. Então a gente tem que aceitar isso, que nossa mente tem poder de curar, de cura realmente, inclusive da reposição celular. O nosso cérebro, nossas células se repõem a todo tempo. Então se a gente tem um padrão de comportamento, um condicionamento daqueles num campo de consciência baixa imunidade, baixo linfócito, isso a gente pode mudar a qualquer momento. Mudou isso, as nossas células se dividem muito rápido. Se tu, por exemplo, tu tira um pedaço do fígado, a gente faz cirurgia, tu tira um pedaço do fígado de uma pessoa e tu vai fazer uma tomografia em 60 dias depois, já aumentou 30% do tamanho do fígado. O nosso cérebro se renova, nossas células estão sempre se renovando. Então em semanas e meses tu trocou, já não são mais as mesmas células. Não são, as células são, todo o tempo estão se dividindo e se trocando. Oi. Quando você produz atividades que produzem ocitocina, assim, então atividades de colaboração, trabalho voluntário, meditação, esporte também inclui. Exatamente, a ocitocina também é um outro hormônio bem relacionado à sensação de prazer da mãe, né? Também da amamentação. De poder... Isso nos ajuda a elevar esse nível de consciência. Porque atua a nível celular. Então a gente assim, por que que tu é bom, as pessoas usam droga? Porque a célula vem, a droga se usa, ou porque se entra na célula e dá a sensação de prazer, de plenitude, no caso da droga falsa, né? Mas nesse caso, qual é que é a pergunta, perdão? Só para completar. Que produzem ocitocina, como isso faz você elevar o teu nível de consciência do todo? Porque tu entra em homeostase do corpo, então é a nível celular, da célula para a mente. Então tu começa a entrar a célula, funcionar adequadamente, o teu nível de consciência muda, tu já quer ajudar. Quando tu tá lá com aquelas crianças ajudando, tocando tambor, tu já subiu automaticamente, só de estar lá o teu nível de consciência já é outra. Tu tá já ajudando os outros, querendo levar alguma coisa para alguém. Então segue todo aquele mecanismo. Já começa a se sentir poderoso, teu estado emocional muda. Que é aquilo ali, o nível de consciência, qual é a emoção? Qual é o estado interno? Tu já se sente poderoso? Pô, eu tô aqui, cara, o cara, que nem tu falou, que dá vontade de chorar, que o guri vai lá, toca e se abaixa lá e um monte de gente. Isso faz bem pra ti? O que eu achei mais legal, Thiago, da tua palestra, de falar bem a verdade, foi o que vocês falaram assim, que o trabalho não é para as crianças. Isso eu achei eu nunca tinha ouvido isso aí, de verdade. Dessas áreas que a gente vê várias pessoas que trabalham com criança, na nossa área médica, ir lá no bairro, medir a pressão, ver papapá. Mas o foco não é de quem vai lá. Eu achei isso muito legal, porque isso é quântico. Tu tá melhorando fazendo bem para ti, porque tu consegue levar o nível de consciência de todas aquelas pessoas. É o egoísmo que vocês falaram. Isso é muito legal, achei muito legal isso aí. Então, quando a gente acredita em nossas doenças, a gente potencializa a doença, a gente reforça esse mecanismo doente, essa fisiologia doente, patológica. Então, o trabalho espiritual, a gente avaliar as nossas crenças, observar o nosso padrão de crenças, nossos paradigmas, fazer mágica, jogar tudo para o ar, sumir, observar, se observar. A aceitação das nossas imperfeições. Aqui eu botei a cura através do amor, eu botei das crianças, porque toda vez que eu vejo eu acho muito maluco isso aqui. As crianças, e porque eu vivo isso no dia a dia, as crianças, a inocência infantil, a criança é uma página em branco, ela é inocente. Ela é Deus puro, ela é manifestação divina pura. Ela é um hardware. O hardware, ele é de um computador, né? Ele é o hardware,
tu coloca só o hardware no computador não serve para nada, correto? Tu tem um hardware, o Caio aí que é da TI, não adianta nada, aquilo ali é um hardware, são os softwares que funcionam, que são os nossos condicionamentos, os nossos sistemas de crença. Então a criança, ela tem essa inocência, ela tem um hardware, só o hardware, não tem nenhum software instalado. Então a gente tem que cuidar muito, ali, assim, estudo bastante isso com as coisas que a gente fala para a criança. Então, assim, eu estava lendo um livro esse que fala dos níveis da consciência, que ela falava assim, um exemplo, é muito mais danoso para uma criança tu falar para ela assim, ó, não vai lá fora porque é sereno, porque tu vai ficar doente. E tu vai ficar gripado. Não, tu não come, tu é fraco e tu vai ficar gripado. É muito pior a nível de consciência do que uma gripe. É muito pior. Do que ela pegar uma gripe, ficar 2 dias em casa, com a mãe e com o pai ainda, recebendo mais amor ainda, e 2 dias depois tá boa. Porque ela começa a formar um padrão. Então, pô, aí são as crenças. Então, pô, eu sou fraco, eu fico doente fácil. Ou vai num pediatra lá e fala assim, a criança tem alergia. Criança, tu é alérgica. Aí tu põe um rótulo lá, alérgica. Aí muitas vezes aquilo é o resto da vida inteira. É alérgica, então o que é alergia? Uma hiperreatividade às coisas. Então isso vai se perpetuando. Então, na criança, a gente tem que cuidar muito com essas coisas, assim. Para a gente ver como funcionam os nossos condicionamentos, o nosso padrão de crenças. Então a gente tem que reconhecer a nossa inocência. E perdão. Como é que a gente começa a nível de consciência de cura do perdão? Quando a gente perdoa a gente mesmo, só assim tu consegue perdoar os outros. Então se tu observar, em vez de tu ficar, eu sou porque meu pai era sacana, minha mãe também não dava atenção. Primeiro, isso gera esse padrão, esse mecanismo de fisiopatologia. E se a gente se perdoa, aí sim a gente consegue, a gente se desidentifica. E isso é a nossa liberdade, é a nossa cura. Então, perdoar aos outros é perdoar a si mesmo. Perdoando os outros, perdoa a si mesmo. É o contrário, não é? O que vejo nos outros é a projeção de mim mesmo. Então, assim, o que a gente acha ruim nos outros é porque a gente tem dentro da gente. Senão a gente não reconheceria isso. Então, a gente observar isso, é muito doido. A gente, como no processo da cura, a gente reconhecer isso. Pô, essa pessoa eu não gosto dela porque ela é isso. Se tu não tivesse isso em ti, tu não ia te fazer mal aquilo. Então, por quê? Porque tu vê no outro o que tu tem em ti. Então, desfazendo a negatividade, a gente aumenta o nosso nível de consciência, entra no campo da graça, da alegria, da felicidade. Se torna um hábito, assim como o hábito ruim, nosso condicionamento ruim, da mesma maneira, esse processo positivo também aumenta a expressão de receptores celulares. Tu tem uma tendência a entrar menos no teu condicionamento, porque a célula tem a tendência de se repetir o padrão de funcionamento. Então, a chance de tu entrar de novo no condicionamento cada vez diminui, cada vez é mais difícil, e aí sim tu vai subindo, elevando o nosso nível de consciência. Então a intenção, esse é o primeiro passo. Eu acho que todo mundo aqui já passou, porque a gente já botou uma intenção de melhorar, de quebrar os nossos condicionamentos, nossos paradigmas. Então esse é o primeiro passo. Isso gera um contexto e altera a percepção. É a coisa que eu vi várias vezes hoje aqui, dá o passo e depois vem o degrau. Né? Faz, acredita, faz, que depois o contexto altera a nossa percepção e as coisas acontecem. Então a gente entra na compaixão, fica em paz, na cura. O processo de aceitação, criança, né, dos pais, o que vem na vida é o que tinha que acontecer, que precisa ser curado. Tu teve uma doença, então assim, em vez de, pô, que merda, agora eu tô com uma úlcera, que sacanagem, que porcaria, não, é o contrário. Pô, eu tenho uma úlcera, o que quer o meu corpo dizer? Por que isso vai? E dali para a mente, e dali a gente mudar o nosso condicionamento, aceitar e não lutar contra isso. Então assim, a gente tem um problema, a gente tá cheio de limões. Podia ser abacaxi também, até ser melhor do que limões. Mas tá cheio de abacaxi, cheio de limões. Vamos descascar isso, cortar e vamos fazer uma limonada? Eu acho que é isso que a gente tem que viver dessa maneira. Aceitação. Vamos?
os vagalumes aí. Dentro desse cântaro de argila há desfiladeiros e montanhas de pinheiros, e o Criador de desfiladeiros e montanhas de pinheiros. Dentro estão todos os 7 oceanos e centenas de milhões de estrelas. Lá estão o ácido que testa o ouro e aquele que avalia joias, e a música de cordas que ninguém toca, e a fonte de toda a água. Se queres a verdade, eu te direi a verdade. Ouça, amigo, o Deus que ama está lá dentro. Não dá pra gente separar, né? Isso é uma coisa, a mente, a célula, isso é um conjunto. Então assim, mas se dá a nível celular, como que a mente altera a fisiologia, o funcionamento celular. E quem fica doente é a célula, né? A gente, o corpo como um todo, mas a doença é porque teve alguma alteração imunitária, porque teve, a gente está exposto a toda hora. Por que eu vou sair daqui sem camiseta à noite e não vou pegar uma gripe e tu vai? Exemplo. A gente está exposto ao mesmo fator, né? Então, isso vai depender do nosso, como é que está o nosso funcionamento celular, como é que funciona essa cascata ali, né? Então, eu acho que a doença vem, é um conjunto, acho que não dá para separar essa doença. A pergunta dela é se é a mente que cura a célula ou se é a célula que cura a mente. Os dois, um cura o outro. Por isso que a gente falou, presta atenção na natação. Da vida, da alegria, do amor, ele faz da célula ou da cabeça? Os dois, porque a célula que está em vida, em alegria, em amor, ela está funcionando adequadamente, ela está tendo neurotransmissores da alegria, do amor. Esse é o trabalho da Candace Pert, que ela mostrou, que mudou. Por que a Candace Pert ela chegou a concorrer ao Prêmio Nobel e tudo, e por que mudou o paradigma? Porque explicou por que a mente influencia no corpo. Isso era uma teoria. E agora ela mostrando isso, não, como é que as emoções alteram, ela mostrou que as nossas células têm receptores para sentimento de alegria, para a raiva são outros receptores que estão ativados, para o medo são outros receptores que estão ativados. Então é essa interação mente e corpo. Acho que não dá para dizer é a célula, é a mente que cura, os dois, um cura o outro, né? O conjunto.